Quer aprender a importar grupos que você já seja administrador para suas campanhas do SendFlow? Então essa é a aula certa. Primeiro ponto que eu preciso que você entenda: eu não consigo importar grupos se eu não tiver as informações de criação de grupo preenchidas, mesmo que você não vá criar. Segundo ponto, o sistema sempre vai te avisar quando tem alguma coisa errada. Então eu acabei de criar essa campanha. Tá vendo que eu tenho aqui marcado nenhuma conta associada logo embaixo aqui do meu nome da campanha? Então, ó, tô aqui em campanhas, vou abrir minha campanha, nem preciso, né? Aqui ele já tá me avisando, tá vendo? Essa aqui tá tudo certo, tem a bolinha verde, essa aqui tem a bolinha vermelha. Não tem alguma coisa errada. E ele avisou, nenhuma conta associada. Tudo bem, eu vou vir aqui em as contas associadas, selecionar a minha conta. E a bolinha ainda tá vermelha. O que acontece? Sem informações de criação de grupos. Tudo bem, eu vou vir aqui em grupos, você vai ver que o botão de importar grupos, ele está clicável, mas você não consegue importar, ele vem com essa mensagem que explica exatamente: o preenchimento das informações de criação de grupo é obrigatório, mesmo para quem deseja importar grupos já existentes, pois você poderá padronizar seus grupos e marcar para que o sistema continue criando novos grupos automaticamente após preencher todas as vagas dos grupos importados. Então, tanto é para proteção do seu lançamento, para o sistema conseguir criar novos grupos depois, quanto para a sua possibilidade de padronizar esses grupos. O que é padronizar? Vou importar os grupos e quero que todos sigam o mesmo padrão que eu defini aqui em criar grupos. Então, beleza, vou vir aqui em criar grupos, vou colocar o nome, a descrição, e vou lá embaixo marcar desativar a criação de grupos, porque eu não quero que grupos novos sejam criados nesse momento. Aqui, mesmo que eu não vá criar grupos, essa parte de criação de grupos, ela também define a configuração da minha campanha. Então eu posso colocar o limite de pessoas que eu quero para esses meus grupos, eu posso habilitar aqui quantidade de grupos sempre disponíveis para quando ele começar a encher, seguir esse padrão de criação de grupos que eu defini. E aqui eu posso colocar um administrador. No caso aqui eu vou salvar só para mostrar para vocês o que acontece quando eu não coloco todas as informações. Veja só, foto ausente na criação do grupo. Então eu preciso voltar aqui em criar grupos e selecionar uma foto. Agora eu vou salvar. Será que vai dar certo? Tá vermelho ainda. O que aconteceu? Administrador ausente na criação dos grupos. Mas esses grupos já têm admin, eu sei. Mas lembra que a gente precisa ter todas as informações aqui em criar grupos preenchidas para que você não tenha problemas futuros nessa campanha? Então vou vir aqui em administradores e vou colocar aqui algum número de administrador que eu já tenha cadastrado. Se você não cadastrou ainda um número de admin, você vai vir aqui na setinha, apertar adicionar novo admin, você vai colocar aqui um número de telefone, vai apertar adicionar contato e depois vai selecionar ele aqui, tá vendo? Vou selecionar esse número aqui e apertar em salvar. Pronto, agora a bolinha tá verde e eu consigo importar grupos. O sistema me permite importar grupos de contas conectadas, então as contas que são administradoras dos grupos estão conectadas no SendFlow e associadas nessa campanha, eu consigo puxar os grupos para cá. Ou então de outras campanhas. Então, se você quer fazer uma fusão entre campanhas, você tem essa opção aqui. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer na parte de contas. Então, eu vou selecionar a conta que eu quero e aqui ele vai mostrar os grupos que eu tenho. Eu vou selecionar aqui alguns grupos, vou em próximo e eu tenho a opção de padronizar. Padronizar ele vai fazer o quê? Ele vai mudar foto, vai mudar nome, ele vai adicionar os administradores que eu configurei aqui na criação de grupo também e vai mudar a descrição. Então isso é padronizar. Se você não quiser fazer nada disso, deixar os grupos como estão, você só vem aqui em importar, você não liga esse botão. Agora ele está fazendo a importação. Se eu vier aqui no menu de ações, eu vou conseguir enxergar os passos que ele tem feito. Apertar aqui em sucesso, ó, vai abrir um detalhamento maior dessa importação. Ó. Ele está finalizando aqui. Pronto, agora ele finalizou de fato. O que ele fez? Atualizou o link de convite e atualizou quantas pessoas tem nesses grupos atualmente. Você vier aqui em grupos, são todos os meus grupos aqui. Poxa, Xi, mas importou fora da ordem, o que eu faço?
Você vai vir aqui nos 3 pontinhos do lado do grupo e você vai colocar a numeração correta desse grupo. Eu posso alterar o nome dele ou não. Se eu marcar para alterar, ele vai mudar o nome, ó, grupo importado. Ele vai pegar então o nome que eu deixei aqui e vai colocar a numeração nova. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no 17, que tá como 0, porque eu importei sem padronizar. Agora o 15, eu vou fazer ele sem alterar o nome. Eu só vou mudar aqui o 13 também. Tá vendo que ele foi para frente do 14? Porque o 14 está como 0, então ele vai ficar para trás. Então, eu vou vir aqui e editar o número 14, sem atualizar o nome do grupo, e ele já foi para a ordem correta. Então, esses 2 aqui eu atualizei o nome do grupo, esses 3 aqui eu não atualizei. Pronto, agora os seus grupos estão importados e você pode utilizá-los na sua campanha. Nessa aula você vai aprender a como criar grupos dentro da sua campanha. Eu vou entrar aqui no SendFlow e vou clicar na campanha desejada. Ao abrir a campanha, a primeira coisa que você vai fazer é vir em contas associadas e selecionar os números que você deseja que atuem dentro dessa campanha. Se você tem mais de um número conectado, você terá a opção de selecionar mais de um número. E aí, esses números eles farão em conjunto as ações dentro da campanha. Vão dividir essas ações. No caso, eu só tenho uma conta associada no momento, então eu só vou selecionar essa. Depois, eu vou vir aqui em grupos e vou vir em criar grupos. Aqui eu vou colocar uma foto para essa minha campanha. Pronto. Eu vou designar um nome para esses grupos. A foto ela precisa ser no formato quadrado, tá? Então 1080 por 1080, aquele formatinho quadrado. Senão pode dar erro na hora de subir e ela deve estar em formato JPEG ou PNG. Aqui eu vou colocar o nome dos meus grupos, então sim, esse nome ficará visível para os clientes. Ele já vem configurado para que apenas administradores possam enviar mensagens e alterar configurações, mas você pode deixar o grupo aberto se você quiser. Você pode também definir mensagens temporárias padrão, ou seja, todas as mensagens enviadas nesse grupo terão um tempo ali de vida, e depois desse tempo elas serão excluídas sozinhas do WhatsApp. Aqui você vai definir qual vai ser o início da contagem. Você vai começar do grupo 1 ou você vai começar do grupo 10, do grupo 11, por exemplo. Aqui você vai colocar a descrição do seu grupo. Você vai marcar a quantidade de grupos sempre disponíveis. O que é isso? Vamos supor que eu crio 2 grupos aqui. Ele vai encher o primeiro. Quando esse primeiro encher, ele vai passar para o segundo e vai criar o terceiro. Quando esse segundo encher, ele vai passar para o terceiro e vai criar o quarto. E assim sucessivamente. É uma criação de grupos sob demanda. Você não precisa criar vários grupos antecipadamente e você garante que sempre terão grupos disponíveis para as pessoas entrarem na sua campanha. Eu recomendo aqui deixar no mínimo 2 ou 3 grupos sempre disponíveis. Aqui você vai colocar a limitação de pessoas e aqui preste muita atenção. Se você está gerenciando grupos, o limite máximo de pessoas dentro do SendFlow é de 1000 pessoas por grupo. Porém, nós não indicamos lotar grupos ou comunidades até o final, porque o WhatsApp tende a dar mais problema, mais bugs de entrega, ele não funciona bem na sua máxima capacidade. A gente tem feito alguns testes e o número de 600 pessoas por grupo tem sido mais efetivo, então até 600 pessoas, tá? Vou colocar aqui 600. Agora, se for comunidade, você pode colocar até 1.200 pessoas, apesar de comunidade comportar 2.000 pessoas. Lembre-se, quanto mais gente, mais chance do WhatsApp bugar. E isso a gente não consegue ter controle porque é o próprio servidor do WhatsApp. Aqui eu vou definir se o número da contagem ficará no começo ou no final do nome. Ou seja, eu coloquei aqui que o início da contagem vai ser 11 e esse é o meu nome. Se eu não marcar aquela opção, o meu grupo vai ficar assim, novo grupo, #11. Agora, se eu marco aquela opção, o número vem antes do nome, então ele vai ficar dessa forma, 11, novo grupo. Você não precisa colocar numeração aqui, o sistema vai colocar numeração sozinho, tá? A função de desativar a criação de grupos é só quando você quer importar grupos na sua campanha ou quando você não quer mais que nenhum grupo seja criado nessa campanha. E também você pode marcar para criar comunidades ao invés de grupos normais. Aqui em administradores,
você vai adicionar pelo menos um número mais de administrador. A gente recomenda uma contingência mínima de 3 números, porque dessa forma você tem maior segurança de que se um número for banido, você terá outro número para repor, para continuar enviando mensagem. As contas que estão associadas nessa campanha, elas já se tornam administradoras automaticamente, mas eu recomendo vir aqui em novo administrador. Tá vendo? Aqui já tem o número que eu cadastrei, mas eu vou colocar mais um administrador aqui. Eu vou colocar o nome. Quando eu vou adicionar números com DDD 31 para cima, então 31, 38, 48, 51, DDD 31 para cima, normalmente o WhatsApp ele come ali o nono dígito. Ah, Xi, mas tem o nono dígito do meu número? Eu sei, mas para o WhatsApp não tem. E a gente deixa aqui uma verificação para caso for um número de DDD 31 para cima, ele vai pedir para remover o nono dígito. Então, sempre que ele falar para remover o nono dígito, acate. Eu vou mostrar como é que fica. Aqui tem o número de suporte que eu quero adicionar. Tá vendo? O número que você inseriu não deveria ter o nono dígito. Gostaria de removê-lo? Sim. Ele remove automaticamente. E aqui, ó, o número foi corretamente verificado. Eu consigo adicionar ele como administrador desses meus grupos. Bom, coloquei a foto, defini administradores, nome do grupo, descrição e outras configurações. Eu posso salvar e automaticamente a minha campanha mostra como ativa e o meu sistema vai criar grupos novos. Lembra que eu coloquei para criar 3 grupos, né? Então ele está aqui criando o primeiro, ele vai criar o segundo e aqui já tem o agendamento dele criar o terceiro grupo. Se eu vier aqui em grupos, eu vou ver já o histórico desses grupos sendo criados. Tá vendo? Grupo 11, grupo 12, eu tinha colocado, né, para começar a contagem a partir do 11, então ele segue essa contagem que eu coloquei. Agora, seus grupos já estão criados e você pode começar a sua captação.